Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Começando nossa live extraordinária hoje, às terças-feiras, porque na quinta-feira a gente vai ter uma aula ao vivo. Eu não vou conseguir fazer a nossa live da semana, né? Então, fazendo uma live especial hoje, a terça-feira, para falar um pouquinho a respeito com vocês, a respeito desse medo do sofrimento. Boa noite, gente. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Como estão aí? Esperar mais uns segundinhos para o máximo de pessoas que o Instagram conseguir convidar para entrar aqui para nossa live. Bom, vocês sabem como funcionam as nossas lives, né? Eu começo falando a respeito do nosso assunto, vocês vão mandando as dúvidas de vocês e depois eu vou respondendo todo mundo, tá? Antes da gente começar, eu quero avisar e convidar todos vocês para participar da aula especial que eu vou dar na quinta-feira, às 8 da noite, aqui no Insta, para falar com vocês a respeito de segurança e autoconfiança, tá, gente? Nessa aula especial, eu vou explicar para vocês quais são as habilidades que uma mulher precisa desenvolver para conseguir se sentir segura e autoconfiante. Porque segurança e autoconfiança é uma coisa que todo mundo pode ter e desenvolver. Não importa em que ponto você esteja, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, se você conseguir desenvolver determinadas habilidades, você consegue resgatar a autoconfiança dentro de você. É um conteúdo super exclusivo, tá, gente? Essas habilidades eu só passo para as minhas alunas do meu treinamento fechado e eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, quem ainda não se inscreveu, vai lá no link que está no meu perfil, aula ao vivo, clica lá em participar, se inscrever, que na quinta-feira eu tô aqui também respondendo dúvidas a respeito de autoconfiança, insegurança e passando para vocês essas habilidades, tá? Que são fundamentais para que a mulher consiga se sentir segura e autoconfiante. Então, vamos lá? Vamos começar a falar do nosso assunto de hoje, que é o medo do sofrimento. Quem aí não tem medo de sofrer, né, gente? Quantas vezes você já falou para você mesma, eu vou, e não foi? Quantas vezes você já falou assim, eu vou terminar, ou eu vou começar, ou eu vou sair desse emprego, ou eu vou começar a dieta, ou eu vou começar a correr, eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e queria muito, mas não foi, né? Acho que todo mundo já passou por isso e tem muita gente que isso acaba sendo recorrente e acontece sempre com tudo, em relação a tudo na vida. Quer muito fazer alguma coisa, fala que vai, mas não vai, não consegue, tá? Boa noite, gente, boa noite, sejam bem-vindos. Vão mandando dúvidas de vocês, tá bom? Que eu vou respondendo aqui. Então, gente, tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: entre o que você pensa, o que você quer e o que você faz, existe um abismo enorme chamado medo, né? A gente pensa uma coisa, a gente quer, mas a gente não faz porque a gente tem medo. Medo do sofrimento, medo do sofrimento que a gente vai enfrentar no meio do caminho. Porque assim, gente, vai ter, né? Não vai ter jeito. Se a gente for mudar qualquer padrão na nossa vida, se a gente for mudar qualquer rotina, qualquer hábito que a gente tenha, a gente vai passar por uma fase que é a fase da desconstrução, né, de um hábito, que é a fase da desconstrução de um costume, que é a fase da adequação, né? E essa fase, ela gera um certo sofrimento pra gente, porque a gente está acostumado com outra coisa, né? A gente ou não estamos acostumados com isso. A gente não tem as habilidades que a gente precisa, né, para fazer o que a gente quer, para mudar. E aí a gente precisa desenvolver essa habilidade, a gente precisa quebrar padrões, a gente precisa se desvincular de certas atitudes, de certas pessoas, de certos lugares. E tudo isso gera um certo sofrimento, né? É um sofrimento da mudança, é o sofrimento de encarar o novo, é o sofrimento da vulnerabilidade. Esse sofrimento, ele tem muito a ver com a crença de cada um, né? Cada um vai ter medo de sofrer por uma situação diferente. Para algumas pessoas, uma coisa que representa um grande sofrimento, para outras é uma coisa natural, né? Não é nada demais,
para algumas pessoas representa um grande sofrimento. O sofrimento em si, ele não é a situação que você quer, não é o seu objetivo que causa sofrimento, não é do seu objetivo que você tem medo, né? O que você tem medo são dos pequenos desafios, dos pequenos sofrimentos que você vai enfrentar para chegar no seu grande objetivo. E aí você fica na zona de conforto, você fica paradinho lá quietinho, na zoninha de conforto por medo de sofrer. E o que pode ser sofrimento? Olha só. Os sofrimentos que a grande maioria das pessoas enfrentam. O medo do julgamento, o medo de ficar sozinha, o medo de não encontrar ninguém, o medo de fracassar, né, de fazer uma mudança e falhar, o medo de não ganhar dinheiro, o medo de começar uma dieta e passar fome, né, o medo de entrar numa academia e as pessoas ficarem te olhando, ficarem te julgando, ficarem te comparando. E aí, gente, esse sofrimento, ele tem várias faces, né? Depende muito do teu objetivo, do que você tem medo, das suas crenças, e aí isso gera um sofrimento para você, e aí é desse sofrimento que a gente se protege, né? É de encarar os desafios, as dificuldades para chegar onde a gente quer. O que acontece é que na grande maioria das vezes, gente, o sofrimento, o medo, né, de sofrer, ele é maior do que o sofrimento em si, né? O medo que eu sinto de tomar uma atitude e as consequências que essa atitude vai me trazer são maiores do que a consequência em si. Quando a maior barreira mesmo, né, o primeiro grande passo que a gente tem que dar para conseguir uma mudança que a gente quer, para conseguir sair da nossa zona de conforto, é vencer o medo. Esse é o primeiro passo. A partir do momento que você vence o seu medo, que você consegue superar ele, né, que você consegue encarar o sofrimento que você vai ter que lidar para essa mudança, depois disso, você vai que vai, né? Depois que você encara o medo, você vê que não morreu por causa disso, né? Depois que você consegue terminar um relacionamento que está te fazendo mal e você vê que você não morreu porque você terminou, né? Você vê que você não corre o risco de ficar sozinha, começa a aparecer outras pessoas na sua vida, aquele sofrimento simplesmente fica nulo, né? Você até esquece que você sofreu tanto por causa disso. E aí, quando você começa um relacionamento de novo, aí vem de novo a necessidade do término, você passa a sofrer de novo pelo mesmo problema. Por quê? Porque você até esqueceu que você sofreu por medo de terminar no outro, e depois que você terminou, o sofrimento simplesmente acabou. De repente, quando você saiu da faculdade, né, e foi procurar um emprego, e você teve medo, né, de não dar conta, teve medo de não conseguir passar na entrevista de emprego, esse sofrimento todo que você viveu, quando você tem que passar por isso de novo numa nova etapa da vida, você esqueceu aquele sofrimento, você sofre de novo, pelos mesmos motivos, porque você já nem se lembra que você sofreu e depois você conseguiu superar esse sofrimento. Porque é isso, gente, depois que o sofrimento passa, né, depois que a gente consegue vencer a barreira do sofrimento, a gente esquece. A gente simplesmente esquece que sofreu por aquele motivo. E isso não deveria acontecer, né? Acho que esse é um exercício muito bom da gente, sempre que a gente estiver no sofrimento, sempre que a gente estiver com medo de enfrentar uma situação na nossa vida, é lembrar, né, de situações em que a gente teve medo de mudar e mudou. A gente teve medo de tomar uma atitude e tomou. E viu que depois que passou, o sofrimento simplesmente se anulou. O nosso maior medo, assim, é o medo de se pôr vulnerável, né? Porque se eu tenho que fazer uma mudança, se eu tenho que fazer uma escolha, se eu tenho que fazer uma mudança na minha vida, eu vou estar vulnerável. Não tem jeito, né? Tudo que é novo, tudo que é diferente, tudo que eu não sei o resultado, tudo que eu não tenho o controle do resultado, me deixa vulnerável. Só que é um grande erro nosso, é um grande erro mesmo a gente pensar que a gente consegue ter o controle das coisas, né? Que praticamente
absolutamente nada está dentro do nosso controle com relação a resultados. A gente pode entregar o nosso melhor, a gente pode fazer o melhor. Por exemplo, uma pessoa que está treinando para uma prova de corrida, né, de longa distância, por exemplo. Ela pode treinar, se dedicar pra caramba e um dia antes da prova, quando ela foi treinar, ela vai lá e torce o pé e não consegue participar da prova. Não existe praticamente nada em que a gente possa estar 100% dentro do controle. A gente pode fazer o nosso melhor, se dedicar, fazer tudo da maneira que a gente considera que seja mais correta. Agora, ter uma certeza dos resultados, isso é praticamente impossível. Então, esse medo do sofrimento, ele nos traz mais sofrimento do que encarar e em busca do que a gente quer de verdade, tá? Gente, vocês podem mandando as perguntas de vocês, tá? A respeito de medo do sofrimento. Qual é o medo que vocês têm? Do que vocês têm medo? O que vocês estão evitando aí na vida de vocês por medo do sofrimento? Qual é o sofrimento que vocês estão evitando, tá? Eu recebi muitas dúvidas de pessoas me falando que, na verdade, quase todas as perguntas, todas as questões que eu recebi foram falando a respeito de relacionamento, né? Que tem medo de terminar. Eu recebi mulheres que diziam que tinham medo de terminar um noivado e se arrepender, medo de terminar um relacionamento tóxico e não conseguir superar, medo de ficar sozinha, né? Esse é um medo muito grande das mulheres com relação a relacionamentos, né? De sair de um relacionamento, de dizer não para uma pessoa porque tem medo de se arrepender. Olha só, não tem jeito, tá? É cada escolha uma renúncia. Não tem jeito, a gente não pode escolher duas coisas ao mesmo tempo. A gente não pode escolher algo que a gente deseja muito ou o medo. Ou a gente escolhe o medo, ou a gente opta por ficar na zona de conforto por causa do medo, ou a gente escolhe realmente dar o próximo passo em busca de algo melhor para a nossa vida. Com relação a relacionamentos, gente, a gente tem muitas crenças, né? A gente tem muita crença de não ser bom o suficiente, crença de não merecimento, crença de que uma mulher não pode ser feliz sozinha, de que uma mulher bem-sucedida é a mulher que está em um relacionamento. E tudo isso faz com que a grande maioria das mulheres tenha medo de sair de um relacionamento, mesmo que ele não esteja bom, porque tem medo de ficar sozinha, tem medo de não encontrar ninguém, tem medo de perceber que amava aquela pessoa. O que a gente precisa levar em consideração é quão sofrendo você está nesse momento, né? O quanto isso está te fazendo mal, quanto a posição em que você está nesse momento está baixando a tua autoestima, fazendo com que você abra mão dos seus valores, fazendo com que você desacredite principalmente de relações saudáveis, de que amor é recíproco, de que amor não dói. E aí você colocar realmente na balança qual o maior sofrimento você está disposto a enfrentar, né? Esse sofrimento de passar talvez o resto da tua vida em um relacionamento que não faz sentido para você, do qual, além de que, né, mesmo assim você não tem o controle, porque a qualquer momento a outra pessoa pode resolver terminar de você, ou você prefere realmente encarar o sofrimento, o medo de dar um passo em direção à sua felicidade, sair dessa zona de conforto, encarar esse processo e depois escolher um resultado melhor lá na frente. É esse diálogo interno que a gente tem que ter. É esses questionamentos. A gente tem que se questionar sempre, tá, gente? Sempre que a gente tiver um medo, a gente precisa se questionar o quanto esse meu medo é real, né? Quanto realmente disso é verdade ou é uma crença? É verdade que você nunca vai encontrar outra pessoa ou é uma crença? É verdade que você não vai conseguir superar um relacionamento ou é uma crença? É verdade que você não vai conseguir ganhar dinheiro num novo empreendimento ou é uma crença? É verdade que você não tem capacidade suficiente para empreender, para começar o teu próprio negócio? É verdade que você, porque você é mãe, porque você é mais velha, você não vai conseguir um relacionamento ou é uma crença?
né? E olhar para esses medos e realmente se questionar. Até que ponto o meu medo é real ou é uma crença? Uma possibilidade e a possibilidade negativa a qual eu estou me apegando. Porque a gente se apega sempre às possibilidades negativas. É o padrão da nossa mente, olhar sempre com mais atenção, olhar em primeiro lugar para as possibilidades negativas. E aí, quando eu olho para a possibilidade negativa, eu já praticamente anulo a positiva. Porque o meu medo de que aconteça o negativo é tão grande que eu praticamente nem considero a possibilidade positiva, né? Eu olho para a situação positiva e falo, não, tá, pode ser que aconteça, mas pode ser que eu não vai dar certo. Pode ser que eu vou me ferrar. Pode ser que eu não vou conseguir ganhar dinheiro. Pode ser que eu não vou arrumar ninguém. Então é melhor eu ficar aqui nesse emprego que não está me fazendo feliz. É melhor eu ficar aqui nesse relacionamento que não está bom, sofrendo com o que não tá bom, do que o medo de sofrer por algo que depois vai me fazer bem. E esse é o pensamento que vocês têm que ter, tá, gente? Esse sofrimento, ele é passageiro, tá? Todo sofrimento, ele é passageiro. É um luto, é um momento em que a gente deixa algo para trás e a gente sofre pela instabilidade, mas que logo em seguida traz pra gente um resultado positivo, seja um crescimento pessoal, um crescimento profissional, seja a possibilidade de viver um novo relacionamento, seja uma consciência maior de si mesma, seja uma maior valorização por você ter realmente conseguido vencer um medo, superar uma etapa e ir em busca de alguma coisa que você realmente acredita que faz sentido para você. Todo sofrimento, ele é passageiro, tá? É isso que nós temos que ter em mente o tempo inteiro, sempre que esse medo surgir. Deixa eu ver aqui. Oi, Pri. Tenho medo de não mudar minha vida, não encontrar um propósito. Bom, você ainda não encontrou um propósito na sua vida? Nunca é tarde, tá, gente? A partir do momento que a gente desperta para a consciência de que a vida tem um propósito, de que a gente pode viver uma vida com propósito, a gente já começa o processo de encontrar o nosso propósito, né? O primeiro passo é a gente entender que sim, nós podemos viver uma vida com propósito. A gente pode viver uma vida que vai além de acordar, trabalhar, pagar boleto e dormir, né? Uma vida que faça sentido, que tudo que a gente faz tenha um sentido que vá além das necessidades cotidianas, tá? E aí, esse propósito está relacionado com o quê? Com seus valores. Como é que você encontra um propósito na sua vida? Reconheça quais são os seus valores. Reconheça o que é importante para você. E aí você começa a colocar os seus valores em prática. Você começa a ir em busca de situações, de pessoas, de trabalhos, de relações. Desculpa, gente, entrou uma ligação aqui. Que tenham a ver com com os seus valores. E aí, quando você começa a seguir os seus valores e colocar os seus valores dentro da sua vida, em todos os pilares, você começa a viver uma vida com propósito. Então, você não precisa ter medo de você não viver uma vida com propósito. Pelo contrário, muda essa condição de medo com uma condição de busca. Ao invés de você sentir medo, eu tenho medo de não conseguir viver uma vida com propósito, muda, né? Muda essa forma de pensar. Como? Ao invés de falar, eu tenho medo de não viver uma vida com propósito, como eu posso viver uma vida com propósito? Começa a buscar os comos, começa a buscar as formas para que você faça isso de uma maneira organizada, né? Talvez hoje você trabalhe em algo que não faça sentido para você não esteja encontrando um sentido na sua vida, para as escolhas que você está fazendo, e pode parecer que mudar seja muito difícil, pode parecer que você tem que fazer uma grande mudança na sua vida para viver ela com propósito, mas não. Você pode começar realmente encontrando os seus valores e aos poucos trazendo os seus valores para a sua vida. Você começa trazendo esses valores primeiro com relação à tua saúde, ao teu corpo, né?
praticando atividade física, se alimentando de uma forma melhor, aquilo que você considera que é mais equilibrado para você, praticando uma meditação diária, aí você vai trazendo seus valores para dentro do teu trabalho. Se você considera que dentro do trabalho que você está hoje, do teu emprego, do local onde você está, você não consegue trazer os seus valores, vá se organizando para fazer isso, né? De que forma você pode fazer isso? Você vai ter que juntar dinheiro, você vai ter que começar um novo curso, fazer um novo curso, um novo estudo, conversar com pessoas, vai se organizando aos poucos, mas enquanto nós ficamos pensando que é muito difícil, né, que a gente vai ter que mudar muito, que o sofrimento vai ser muito grande, a gente não sai do lugar. E quando a gente olha dos passinhos, de passinho em passinho, a gente vai indo, a gente vai caminhando. Agora, se a gente olha só para o último degrau, a gente não sai do lugar. Meu namorado, que estava comigo há 10 anos, decidiu que não quer mais. Tenho medo de nunca mais amar ninguém e de também nunca mais ser amada por um homem. É uma crença, né? Como eu falei, se seu medo é real, é real. Você tem certeza? É verdade isso, que você nunca mais vai ser amada por ninguém, que ninguém nunca mais vai te amar? Não é verdade. É uma crença. Então você tá, seu medo ele está sendo baseado em uma possibilidade negativa, uma crença que você tem e que neste momento em que você está muito machucada, que você está muito ferida, você só consegue ter sentimentos, pensamentos negativos que estão gerando sentimentos negativos aí, né, dentro de você. Mas isso não é verdade. É um momento, é um período em que você está passando. Vai em busca realmente de curar as feridas que ficaram desse relacionamento. Quais são os traumas? Quais foram as experiências que você viveu nessa relação que estão fazendo você pensar que você nunca mais vai amar ninguém e que você nunca mais vai ser amada? E amor, gente, é uma coisa que a gente não controla, tá? Às vezes a gente fica tentando, porque agora é a hora de eu me casar, agora é a hora, agora eu quero viver um relacionamento. Ok, agora você pode se abrir para um relacionamento, mas se você vai viver realmente um amor, isso não cabe a você. O amor, ele surge do nada, ele surge, a gente não controla. Eu vou amar essa pessoa, eu não vou amar essa pessoa. A gente não controla isso. Então, quando menos você esperar, pode aparecer uma pessoa na tua vida e você vai se apaixonar, você vai amar essa pessoa, e aí é importante que você esteja realmente curado das experiências passadas, as feridas estejam fechadas para você conseguir viver esse relacionamento de uma forma saudável, tá? Mas esse é um medo, é uma crença sua, né, que não faz nenhum sentido. Se você for parar para pensar quantas pessoas terminam relacionamentos e depois começam, né? Quantas pessoas que são casadas hoje já namoraram com outras pessoas antes de se casar, né? Todo mundo tá aí o tempo todo terminando e começando relacionamentos. É difícil, né? Tem relações 10 anos que vocês estavam juntos e foi ele que escolheu, você talvez não estava preparada, você ainda tem amor por essa pessoa, ainda tem sentimento por essa pessoa, por isso você não consegue se ver tendo sentimentos por outra pessoa, o que é natural e que eu acho que é correto, porque quando você ama uma pessoa, você sente algo por ela, você realmente não se vê amando outras pessoas. É só quando o sentimento realmente acaba que você consegue enxergar essa possibilidade. Então, nesse momento em que você ainda está machucada, é até bom que você fique sozinha mesmo, é até bom que você espere, né, e nem fique se cobrando por isso, nem fique pensando, eu preciso arrumar alguém, eu preciso começar um relacionamento. Não, né, cura isso aí, deixa esse sentimento ir se apagando dentro de você, porque vai passar, tá? Com o tempo vai passar, com o tempo você vai vivendo outras experiências. Foca em você nesse momento, resgata tudo que você deixou de lado por causa desse relacionamento, vai em busca de resgatar a tua autoestima, o que é importante para você, né? O que faz você sentir que você está cuidando de si mesma, vai se olhando mais e olhando menos para ele, olhando menos para a relação que acabou, que aos poucos você vai começando a encontrar realmente sentido em se relacionar novamente. Agora, outra pessoa te amar, você não tem o controle disso não. Não é você que decide se alguém vai amar você ou não vai. Assim como você também não decide se você vai amar alguém ou não, tá? Claro que você é capaz de ser amado. Todo ser humano é capaz de ser amado, todo ser humano é capaz de amar, tá bom? Mais dúvidas, gente?
Bom, e é assim mesmo, tá, gente? Os medos, o medo do sofrimento nós criamos, o sofrimento nós criamos realmente. Tá? A gente cria um sofrimento, muitas vezes como uma forma de autossabotagem. Eu quero alguma coisa, eu não acredito que eu tenho capacidade, eu não me sinto bom o suficiente, eu não me sinto merecedor, e aí eu crio um sofrimento no meio do caminho. Então, por exemplo, deixa eu ver seu nome aqui, querida. Da Dai. Ela nesse momento está sentindo que ela não seja merecedora de amor, até porque ela foi deixada, vamos dizer assim, no relacionamento, né? Então ainda tem padrões aí que falam para ela que talvez ela não seja merecedora de amor. E aí ela cria esse sofrimento, esse possível sofrimento de que ninguém vai conseguir amá-la. É assim que a gente faz, é assim que a gente vai fazendo no nosso dia a dia. Eu quero emagrecer, eu tenho que fazer dieta. Aí eu crio o medo, eu crio o sofrimento de que talvez eu vou passar fome para fazer dieta. Sendo que hoje em dia a gente tem tantos tipos de dieta, tantos tipos de formas de emagrecimento. Hoje em dia ninguém mais precisa passar fome para emagrecer. Só que existe lá dentro uma vozinha, né? Uma vozinha inconsciente que diz: ah, não, mas será que você merece emagrecer? Será que você merece ter o corpo que você sempre deseja? Será que você é bom o suficiente para isso? E aí essa vozinha disse: acho que não, acho que então você vai sofrer para você emagrecer, você vai passar fome se você for fazer dieta. E esses sofrimentos, eles são criados de acordo com as nossas crenças, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Lembrando para vocês que na quinta-feira eu vou dar uma aula especial para falar com vocês a respeito de insegurança e autoconfiança. Como se sentir uma mulher segura e autoconfiante. Eu vou explicar para vocês quais são as habilidades que as mulheres precisam desenvolver para conseguir resgatar a segurança, resgatar a autoconfiança dentro delas. Para quem ainda não se inscreveu na aula, é só clicar no link que está disponível no meu perfil, aula especial, e na quinta-feira a gente vai falar aqui, tá bom? Bom, gente, mais alguma dúvida a respeito desse nosso tema? Então, todas essas vezes que você falou para si mesma: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu preciso fazer isso, mas você não faz, você não consegue sair, você não consegue dar o próximo passo, isso aí é o medo que você tem de sofrer. Suas crenças estão dizendo para você que se você fizer isso, que se você for lá e dar esse passo, que se você for lá e terminar esse relacionamento, que se você for lá e pedir demissão do teu emprego para começar teu próprio negócio, você vai passar por algum tipo de sofrimento. Um pequeno sofrimentozinho que seja, a gente já se recolhe ali na nossa zona de conforto e a gente não sai do lugar. Não existe possibilidade de você não passar por algum tipo de sofrimento. Isso é uma ilusão, tá? Se você tá numa fase da tua vida em que as coisas não estão do jeito que você quer, em que as coisas não estão boas e você precisa mudar alguma coisa, você vai ter que passar por algum tipo de sofrimento, porque a mudança gera sofrimento. A mudança gera algum tipo de movimento que vai ir contra as tuas crenças, e isso vai gerar algum tipo de sofrimento. Seja ficar nessa situação que você tá, que provavelmente deve estar sendo um sofrimento muito maior do que se você realmente der o próximo passo e encarar a mudança. Como a gente pode diminuir o nosso sofrimento, né? Então eu decidi que eu vou, dessa vez eu vou, mas eu tô com muito medo de sofrer. O que eu posso fazer para diminuir a minha sensação de sofrimento? Você pode se planejar, você pode se organizar passo a passo, né? Primeiro eu vou dar esse passo. Aí, a consequência desse passo, eu vou dar o segundo passo. E aí, do segundo passo, eu vou dar o terceiro passo. Então, se você está num relacionamento e você está querendo terminar, você tem dúvida, né? Mas, não, esse relacionamento não tá bom, eu não tô feliz, mas eu tenho medo de sair daqui e me arrepender, né? Tenho medo de sair daqui e não encontrar ninguém, ou perceber que era essa pessoa que eu queria. Então, qual é o primeiro passo que você tem que dar? O primeiro passo que você tem que dar é tomar uma atitude, né? É fazer uma escolha. Se a sua escolha for realmente sair do relacionamento,
A primeira coisa que eu vou fazer é sair do relacionamento, e depois que eu sair do relacionamento, eu vou ver, né, vou lidar com as próximas situações. Não adianta você ficar olhando lá, eu vou sair do relacionamento, mas e se eu não conseguir ninguém? Mas e se eu me arrepender? Se você ficar olhando para o mas, para o lá, para o futuro muito distante, para uma possibilidade que você nem sabe se vai acontecer, você não sai. Se você ficar olhando, se você estiver no teu trabalho, que você está infeliz, sem propósito algum, não é nada que você quer da tua vida, e você ficar olhando para um futuro, mas eu vou ter que começar do zero, eu vou passar fome, eu não vou ter o que comer, porque aí a gente já começa a criar, né, as situações extremas. Eu não vou ter o que comer, eu não vou ter dinheiro para pagar aluguel, eu não vou ter isso, eu não vou ter aquilo. Se programa, tá? Como que eu posso fazer? O que eu posso fazer para garantir alguma estabilidade que seja financeira por um determinado período? Tenta fazer uma economia para que você consiga ter uma estabilidade para você sobreviver por 1 mês ou 2, caso as coisas apertem muito. Mas se organize, dê passos organizados, né? Se isso pode trazer alguma segurança que vai talvez diminuir um pouco o seu sofrimento, tá? Agora, se o sofrimento for a níveis de julgamento, o que os outros vão pensar, como vão me julgar, o que vão falar de mim. Gente, as pessoas vão falar de você de qualquer jeito, as pessoas vão te julgar de qualquer jeito, você fazendo. Se você ficar num relacionamento ruim, as pessoas vão falar, olha lá, aquela lá, ó, o cara trai ela, o cara bate nela, o cara trata ela igual um lixo e ela continua. Se você sai do relacionamento, olha lá, ó, tá solteira e não arruma ninguém. Então, assim, tem sempre alguém julgando, tem sempre alguém falando. E se você for viver baseada na expectativa do outro, né, o que o outro vai dizer, o que o outro vai falar, como o outro vai te julgar, você não vive a sua vida por você, você vive a sua vida pelo outro. Isso não é digno para você nem para ninguém, tá? Então, você tem que se basear no que é importante para você, no que vai te fazer feliz. O que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar, não cabe a você, até porque o julgamento do outro é baseado na crença do outro, não nas suas. Ele vai te julgar a partir do que ele é. Todo julgamento é uma confissão. A pessoa, o que ela julga a seu respeito, ela está confessando a respeito dela mesma. Ela está falando a respeito das crenças dela, né, do que ela sente, do que ela pensa, dos medos que ela tem. Então, se você ficar paralisado pelo julgamento do outro, você está se paralisando pelo medo do outro, tá? Se você tem medo de que você não vai encontrar ninguém, de que você não vai conseguir viver um relacionamento saudável, isso é uma crença, tá? Você vai encontrar outra pessoa assim a partir do momento que você se curar. Primeiro de tudo, você nunca vai conseguir encontrar uma pessoa melhor se você não se der essa possibilidade. Melhor assim, tá, gente? Pra você. Não que a pessoa que você esteja nesse momento seja uma pessoa ruim, né? Mas pra você, dentro das suas necessidades, dos seus valores, daquilo que você acredita que você quer viver numa relação. Se nessa relação as coisas não estão boas, você precisa sair para entender o porquê. Por que você deixou a situação chegar no ponto que está? Por que você permitiu as situações que você permitiu? Por que você fez as escolhas que você fez? Se depois de tudo isso você analisar e perceber, não, era realmente aquela pessoa que eu queria, existe a possibilidade de você conversar, reatar, tentar voltar ao relacionamento. Pode ser que não dê, pode ser, mas aí é lição para as próximas relações. E também existe a possibilidade de você olhar e falar, nossa, foi um livramento, né? Graças a Deus eu tive coragem de terminar esse relacionamento. Agora eu tô preparada para viver uma outra relação. Você às vezes acaba até conhecendo uma pessoa que seja melhor, né? Para você, que te traga mais sentido dentro de um relacionamento do que aquela que você tava. A gente está sempre aberto para viver situações melhores do que a gente está vivendo nesse momento. Só que se a gente ficar com medo da mudança, a gente nunca vai correr o risco de provar o melhor, né? Temos que parar de olhar para as situações pensando naquilo que a gente vai perder e começar a olhar um pouco mais para aquilo que a gente pode ganhar, tá? Se você está num ponto em que você quer, né? Eu vou fazer, eu vou mudar, eu preciso, mas você não consegue, é porque você está só olhando
para o que você vai perder e você não está conseguindo avaliar aquilo que você tem a ganhar se você tomar essa decisão, tá? Eu recebi uma pergunta assim, eu recebi uma mensagem de uma mulher dizendo que ela tinha medo de terminar um noivado e se arrepender. Se você já chegou nesse ponto em que você está decidido, você já sabe, né, que você quer terminar um noivado, você já chegou a pensar no término, você já cogitou essa hipótese e a única coisa que te impede de terminar é o medo de se arrepender, porque na verdade aí dentro de você as coisas já acabaram, né? Se você dissesse pra mim, olha, eu tenho medo, né, de terminar um noivado e eu não sei se eu quero terminar um noivado porque eu acho que eu ainda amo, porque existe ainda muito carinho, muito alguma coisa. Agora, por medo de se arrepender, esse arrependimento ele pode estar relacionado com o quê? Né? Com ficar sozinha, com não encontrar ninguém melhor. A partir do momento que você está numa relação em que a possibilidade do término ela é muito forte, é porque dentro de você já tomou essa decisão. Você só não está tendo coragem, né, de olhar para a possibilidade positiva que vai ter se você sair. Você só está olhando para a possibilidade negativa. Então, eu acho que a gente não consegue viver de uma forma saudável com com essas dúvidas, né, de deixar de fazer alguma coisa que a gente queria. É melhor a gente se arrepender por algo que a gente fez do que se arrepender por algo que a gente queria fazer e não fez. Pelo menos é o meu ponto de vista e é o que eu vejo, né, de muitas pessoas que tomaram decisões na vida, queriam muito, 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 foram lá e fizeram e erraram, reconheceram o erro, mas não se sentiram arrependidos. Por quê? Porque eu fiz, né? Pelo menos eu fui, eu experimentei, eu vi e eu aprendi. Agora, aquelas pessoas que ficam querendo fazer, mas não fazem, eu acho que o arrependimento é muito maior, porque elas passam a vida inteira pensando, mas e se eu tivesse feito? Mas e se eu tivesse saído dessa relação? Mas e se eu tivesse ido em busca dos meus sonhos? Mas e se eu tivesse saído desse emprego e ido em busca de um propósito na minha vida? E quem fica nesse e se, geralmente passa uma vida inteira de frustração, né? E com relação a relacionamentos, tá, gente? Pra quem tá aí com medo de sair de uma relação, a relação tá ruim, as coisas não tão boas, tá passando pela tua cabeça a possibilidade de terminar, mas você tem medo, deixa eu te falar uma coisa, você não é o único que controla essa relação não, tá? A relação são duas pessoas, você pode estar aí, nesse momento se prendendo a algo que te faz mal, por medo de ficar sozinha, por medo de não encontrar ninguém, e aí quando você menos espera, a outra pessoa vem e termina e te força, né? Te força a ficar sozinha, te força a olhar para as suas crenças, te força a ver que você é capaz sim de ficar sozinha, que você é capaz de ser feliz, que você é capaz de encontrar outra pessoa. Então, vamos assumir a responsabilidade da nossa vida, vamos pegar, né, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos planos e colocar aqui na nossa mão e falar, não, eu vou decidir de que forma eu vou levar isso, ao invés de esperar que outras pessoas decidam por nós, ao invés de deixar que os nossos medos, que o julgamento alheio, que as nossas crenças determinem as nossas escolhas, tá, gente? Oi, Mi, boa noite. Boa noite a todo mundo que entrou aqui. Vocês têm mais dúvidas para me mandar, gente? Hoje a live vai ser bem rapidinha, bem curtinha. Só quis trazer esse assunto para vocês porque eu recebo muitas dúvidas, eu recebo muitas questões, depoimentos de mulheres. Eu quero muito fazer uma mudança na minha vida, mas eu tenho medo. E aí eu falo, medo do quê? Medo de sofrer, medo de não achar ninguém e sofrer, medo de ficar sozinho e sofrer, medo de não ganhar dinheiro e sofrer, medo de terminar um casamento e ninguém me querer. Então, eu sei que o medo do sofrimento é o que mais paralisa a gente, que impede a gente, total, de fazer as nossas escolhas, tá? Então, se você tá aí, se você tá passando por isso, se o medo, né, de ter que lidar
com situações que você não está acostumado, tá fazendo você pensar, né? Às vezes você quer dar um passo na sua vida, mas aí você sabe que lá para dar esse passo você vai ter que encarar uma dificuldade. E essa dificuldade faz você pensar, então você já decidiu que você tem que mudar, né? O que você tem que fazer não é pensar na mudança, e sim como você vai lidar com essa dificuldade, né? Se você quer terminar esse relacionamento, mas você sabe que você vai ter que ficar talvez um tempo sozinha, você vai ter que passar um tempo sem ninguém, você talvez vai ficar um tempo sem relacionamento, como é que você vai lidar com isso? Né? Qual é o problema? Você não nasceu namorando, você não nasceu casada, você nasceu sozinha, você nasceu solteira, você passou uma boa parte da sua vida assim e você não morreu. Não vai ser por causa de um término de relacionamento que isso vai acontecer com você. Claro que se esse relacionamento estiver te fazendo mal, porque ninguém precisa terminar um relacionamento pra ficar sozinha, pra aprender a ser feliz sozinha. É só quando tá fazendo mal, né, gente? É só quando não tá fazendo sentido. É só quando o sofrimento por ficar em uma situação gera o sofrimento de mudar para outra situação, gera sofrimento, entendeu? Então eu penso no sofrimento e eu sofro por não conseguir sair da onde eu tô. Quando o sofrimento de não conseguir mudar for maior, quando o desejo de mudar for maior que o medo do sofrimento, a pessoa muda. E é justamente isso. Então, quando o seu desejo, a sua vontade de mudar for tão grande, que você vai olhar para esse sofrimento e você vai dizer, não, vou ter que enfrentar, não vai ter jeito, porque se eu não enfrentar, eu nunca vou mudar. Eu nunca vou sair dessa zona de conforto que eu tô e eu nunca vou experimentar uma possibilidade diferente na minha vida. Então, pessoal, olha só, vão, né? Não tenham medo do sofrimento. O sofrimento, ele existe sim, não vou negar, não vou dizer pra vocês aqui, não, vai lá, encara que você não vai sofrer. Às vezes vai sim, né? Algumas pessoas o sofrimento vai ser maior, para algumas pessoas vai ser menor, algumas pessoas vai ser mais rápido, outras vai ser mais demorado. Tudo vai depender muito de como você vai encarar as situações, né? De qual tipo de sofrimento também, de como andam as suas crenças. Mas eu digo, com certeza, todo sofrimento é passageiro, tá? Toda situação que você precisar enfrentar agora, a dor pode parecer muito grande de ter que enfrentar isso, mas depois que você passa pelo processo, a dor ela praticamente se anula. Se anula, tanto é que quando você vive situações parecidas novamente, você nem lembra que você sofreu por isso. Então, encarem mesmo, se a situação que você está hoje está gerando muito sofrimento, muito, e o medo de mudar gera mais sofrimento ainda, porque está na hora da mudança. E muitas vezes o medo do sofrimento é maior do que o sofrimento em si, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito desse assunto, vocês podem mandar para mim, tá? Que eu respondo. E não se esqueçam que na quinta-feira a gente tem uma aula especial. Essa aula vai ser de 1 hora, tá, gente? Conteúdo exclusivo que só os meus alunos do treinamento fechado têm. E eu vou compartilhar aqui com vocês. Como você se sentir uma mulher mais segura e mais autoconfiante. Beijo para todo mundo, boa noite. Adorei conversar com vocês, adorei a participação de vocês aqui. Até quinta, gente. Tchau, tchau.